Então, eu dou a palavra para iniciar uma breve apresentação, que a gente agora é tudo breve, porque a gente quer abrir espaço para diálogo, então uma breve apresentação do Thiago. Pode deixar, vou me comportar aqui. Bom, pessoal, tudo bem? É um prazer. Primeiro eu queria agradecer o convite ao Caio, a comunidade toda aqui do Preá e do Rancho do Peixe. Estou super honrado e feliz, agradecido de poder contribuir e debater todos esses assuntos tão importantes para a gente. Bom, eu trouxe uma apresentação mais pincelando recortes da mobilidade e depois a gente entra aqui com os meus colegas de painel. Bom, começando só uma frase, uma reflexão, na verdade. Tem pessoas que acreditam que todos os caminhos já estão traçados. Algumas acham que eles são feitos um pouco a cada dia. Mas a única certeza que a gente tem é que eles um dia vão se cruzar. E hoje, os nossos caminhos se cruzaram por um único objetivo. Um planeta mais sustentável. Descarbonização, energia e mobilidade. Bom, eu sou o Thiago Moreno, empreendedor no mercado de sustentabilidade. Há mais ou menos 5 anos, eu fiz uma imersão na indústria de energia e mobilidade. Eu vinha de um ciclo bem sucedido na área de educação e tecnologia. Como cofundador, eu ajudei a construir um dos maiores grupos de EdTech da América Latina. E durante essa minha pesquisa, eu tive a certeza de que a gente viveria das maiores revoluções da nossa história. A energia, a mobilidade, juntas transformando a nossa vida. E como empreendedor de tecnologia, eu acredito muito que se a gente utilizar essas tecnologias a nosso favor, sempre colocando as pessoas no centro do modelo, a gente consegue resultados excepcionais. E foi com isso que a gente construiu a Spot. Eu e os meus sócios, a gente concebeu, né, a Spot é uma empresa de tecnologia na área de mobilidade elétrica, que visa descarbonizar e democratizar a infraestrutura de recarga, simplificar essa questão do abastecimento do carro elétrico para o maior número de pessoas de forma simples e fácil, né? Bom, agora entrando um pouquinho no contexto, né, de abertura do tema, a gente precisa urgente descarbonizar o planeta. Obrigado. Estava cortando, né? A gente conversou, né, os painéis anteriores, essa questão da descarbonização é um assunto global, né, uma corrida, uma janela que está fechando, a gente precisa urgente olhar para isso. A gente viu principalmente na COP da França, né, o Acordo de Paris, o alinhamento com a meta da corrida para 2050, e isso de fato é uma urgência. E o Brasil tem um papel fundamental, né? Como o Marco disse, é muito mais fácil a gente deixar a nossa floresta, a nossa árvore de pé e preservar a floresta. E aí eu só vou adicionar que a gente vai compensar sim, mas a gente vai compensar o problema dos outros. E aí que está um grande mercado novo que está se formando. Mas para isso a gente precisa reduzir o índice do desmatamento, que é o nosso grande vilão da história, né? Mas como o assunto aqui é mobilidade, o carro também é um vilão. Ele representa mais de 70% das emissões de CO2 que vêm do transporte. Bom, o Brasil ele tem uma oportunidade de liderar essa agenda mundial dos renováveis, né? A gente tem um privilégio da nossa matriz já ser quase que na sua totalidade limpa. E a gente vê investimentos, tanto de solar e eólico, crescendo absurdamente, né? Então a gente é uma potência. A gente é abençoado, a nossa geografia é abençoada, a gente está perto do Equador, a incidência solar é perfeita, até o nosso vento, por ser constante, a infraestrutura, né, do eólico, ela produz 40% a mais do que a mesma infraestrutura na Europa e nos Estados Unidos. Mas isso não basta, o Brasil precisa de fato mergulhar na 4ª Revolução Industrial e investir em tecnologias, pesquisas e desenvolvimento para a gente ampliar e escalar essas novas tecnologias. E a mobilidade passa por desafios urgentes, né? Essa balança que tanto a gente fala do equilíbrio social, ambiental e econômico, ela está completamente desequilibrada, né, quando a gente olha a mobilidade.
O carro, né, que se tornou por muitos anos um item de desejo nas famílias, hoje ele representa a segunda maior despesa depois da casa, e é um ativo que ele fica, em média, mais de 90% do tempo parado. Ele ficou ocioso, né? E o tempo, que é o nosso recurso mais precioso, nos grandes centros a gente perde, muitas vezes, 50% a mais no deslocamento por conta de altos congestionamentos. E para fechar, a saúde, que para mim é o dado, pode deixar aqui, obrigado, que é o dado mais alarmante, né, em relação à qualidade do ar. São mais de 4 milhões de mortes por ano em relação à poluição do ar. Eu li um dado que as pessoas que moram em São Paulo e respiram o ar de São Paulo, elas fumam o equivalente a 2 cigarros por dia. Em Delhi, isso salta de 8 a 9 cigarros por dia. E eu tive acesso a um relatório de um hospital pediátrico em Delhi, que diz que de 10 crianças que nascem lá, 6 apresentam problemas crônicos respiratórios quando atingem a puberdade. Agora, qual que seria essa nossa mobilidade, né? Eu gosto de destacar 2 elementos aqui importantes para a gente debater. Eu acho que ela tem que ser mais humana e mais sustentável. Mais humana porque ela precisa resgatar as pessoas, né? Parece que a gente esqueceu das pessoas e priorizou o carro, o veículo. E a gente precisa que ela seja sustentável. Tá. Desculpa. Perdão. Ela precisa ser mais humana porque ela precisa ser inclusiva, acessível, eficiente, né, que gere bem-estar para as pessoas. Ela precisa ser mais sustentável, né, gerar uma pegada neutra de carbono, ser limpa, né, preservar os ecossistemas naturais, costeiros, né, os biomas naturais. Mas, enfim, a gente percebe que essa transformação já está começando. Existem várias tendências acontecendo, né, na direção dessa mobilidade 2.0. Eu queria destacar algumas delas aqui para depois a gente debater mais a fundo. Mas uma que eu considero que é a chave fundamental para a descarbonização é a eletrificação do transporte, né? Quando a gente pensa em eletrificação do transporte, vem muito carro elétrico na mente, mas eu acredito muito que a mudança precisa acontecer muito primeiro no transporte público, né? Os ônibus, enfim, caminhão. A gente já vê, pelo menos em São Paulo, que tem avançado bastante isso. E o próprio transporte leve, né? O carro elétrico tem crescido muito, já faz parte das nossas vidas. As montadoras já entenderam que esse modelo pivotou, né? Já mudou 100%. Então, a gente vê um número grande de modelos sendo lançados, né? A autonomia das baterias cresceu muito, que era um gargalo, e a rede de infraestrutura de recarga também era uma objeção na hora de comprar. Então, quanto mais carro elétrico agora for vendido, a gente vai ver um número maior de lugares para você poder abastecer seu carro. O transporte compartilhado, mais uma vez a tecnologia auxiliando a gente, os aplicativos e as plataformas ajudando a gente a usar, né, sem precisar ter, né, essa coisa da gente ter que comprar o ativo, né? Eu percebo muito nas gerações mais novas que não tem mais esse desejo, essa necessidade de ter o carro, né? Eu vou usar, vou compartilhar. A micromobilidade alinhado ao planejamento urbano, né? Para mim isso é super poderoso. Quando a gente vê os modais leves, principalmente os modais elétricos, né? A bike elétrica, o patinete, a scooter, se você tem um planejamento urbano que favoreça, né, com segurança para as pessoas utilizarem esses modais leves, que complementam as distâncias mais curtas, isso é super poderoso na transformação do meio público. Os veículos autônomos é uma tecnologia disruptiva, a gente vai ver um pouco mais à frente, né, tá um pouco mais a longo prazo, mas sem dúvida vai trazer muita mudança, né? Eu acho que isso vai reduzir muito os acidentes de trânsito, melhorar muito a questão do uso do espaço urbano, eficiência logística, enfim, reduzindo custos, etc. E a integração dos modos de transporte, né, os modais. Então, o usuário ter a possibilidade de num ambiente, ele conseguir, né, integrar o transporte público com a bike e um trecho de caminhada, enfim, ele conseguir, de fato, criar uma jornada diferente. E, para fechar aqui as tendências,
as energias renováveis eletrificando a infraestrutura. Eu que estou bem próximo aqui do ecossistema de carro elétrico, eu vejo grandes investimentos, né, em usinas fotovoltaicas que geram energia limpa para abastecer o carro elétrico. Aí faz sentido, né? Bom, agora o carro elétrico, né, como símbolo desse veículo eletrificado, ele é de fato mais sustentável, né? A gente vê que tem muitos mitos e verdades. Eu queria trazer alguns elementos aqui para a gente pensar e desmistificar um pouco, né? Mas, sem dúvida, quando a gente olha primeiro a matriz energética, ela que é a determinante, essa resposta ela fica mais clara, né? Então, quando a gente está aqui no Brasil, o carro elétrico faz todo sentido, né? Porque a nossa matriz já é limpa, né? Então, o carro elétrico é, sim, um modo mais limpo na questão de CO2, sem contar na parte de ruído, né, que ele não faz barulho, não tem poluição sonora, não tem poluição. E a tecnologia das baterias tem avançado muito, principalmente no ciclo dela, né, do uso do carro, que ele dura já mais de 10 anos para a utilização no carro, e depois, quando ele fecha esse ciclo no carro, essa bateria é utilizada na infraestrutura, ou seja, a gente vai poder utilizar essas baterias como storage, né? A gente, no tour aqui, alguém perguntou se tinha alguma bateria para armazenar energia ali nas placas fotovoltaicas. Isso, num futuro bem próximo, o próprio carro, ou a bateria do carro, vai servir para armazenar essa energia, que é o grande desafio. E falando de sustentabilidade, né, quando a gente olha um carro elétrico, um carro a combustão, tem um termo que é do berço ao caixão, né, que você olha toda a cadeia, desde a extração dos minérios, a fabricação das peças e até o descarte, a reciclagem. A gente vê que, com as boas práticas, né, o carro elétrico ele é, sim, mais sustentável do ponto de vista de meio ambiente. A gente já consegue, na bateria, né, de célula de lítio, reciclar ela quase que 100%, né? Então a gente reaproveita todos esses minerais. O veículo elétrico é muito mais simples, só uma informação adicional. Ele tem, em média, 200 peças móveis. Um carro a combustão tem mais de 3.000. Então o carro elétrico é menos custoso de manutenção, enfim. Então, ele é uma tecnologia do futuro, né? Eu acho que o futuro é elétrico, principalmente quando a gente está num ambiente onde a energia é limpa. E ele vai servir muito para equalizar a demanda da rede, né? Porque ele vai ser, no fundo, armazenadores de energia circulantes, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Num horário de pico, o carro pode abastecer a pousada e você abastece o carro durante a madrugada, que a energia é menos disputada, né? Mais barata. Então, ele vai ter esse poder também de ajudar nas demandas de energia. Bom, para fechar e compartilhar aqui com meus colegas de painel, só queria trazer uma reflexão que eu acho que isso é transversal a qualquer painel, né, a qualquer item, a qualquer tema, que é a mudança acho que começa na gente, né, essa conscientização da gente querer ser protagonista e transformar o nosso entorno. Então, quais ações eu devo começar a partir de hoje, quais eu devo continuar e quais eu devo parar. Bom, convido aqui agora a gente construir um caminho mais positivo. Obrigado a todos. Obrigada.